Muito bem. Podemos começar, então? Podemos. Não, perfeito. Bom, pelo que eu li, eu dei uma breve lida no artigo, li bem por cima, pode-se dizer assim. E pode-se dizer que ele é um dos artigos mais simples que eu já vi em toda a minha caminhada, vamos dizer, como eu estou no 7º período. Os que o Francis ou os outros que a gente já leu e já pegou na parte focada em marketing, esse é um dos mais simples. Então, ele não foi um bicho de 7 cabeças. Eu falo por mim, por já conhecer o marketing em si. Então, ele não foi nenhum bicho de 7 cabeças. Dentro dos quesitos do marketing, ele aborda bem no iniciozinho lá mesmo a missão, visão, os valores da empresa. Então, a empresa mostra que ela já está com isso delimitado, já está com isso lá. Então, ele já aborda esse quesito lá também, é uma coisa bacana da empresa, porque sempre já sabe o que ela quer, onde que ela quer chegar e como que ela vai chegar a isso. Então, isso vai estar facilitando bastante para ela. Outro quesito importante também é o fato de ela já saber quem são os seus concorrentes, porém ela peca em um quesito, pelo menos eu creio. Ela tem 3 produtos principais. Acredito que ela poderia ter apenas 2. Então, ela tem lá 3 produtos que seriam vinho, espumante, e ela ainda mexe com a cachaça artesanal, algo do gênero assim. Talvez essa cachaça artesanal ela está utilizando para concorrer com o seu concorrente que mexe diretamente com cerveja, que basicamente seriam públicos distintos. O texto também aborda o quesito dos 4 P's, que é o preço, praça, produto e promoção, que é onde você vai definir o preço do seu produto, a praça, o local que vai ficar, preço, praça, produto, que é o produto em si, que seria o vinho, e a promoção são as formas de divulgação e de disseminação do seu produto e como você vai fazer. Detalhe, esses 4 P's são ligados diretamente ao produto. Se fosse voltar para a pessoa, a gente teria os 4 A's, temos os 4 C's também, que eu não vou aprofundar neles aqui, mas são conteúdos que vão abordar diretamente ou a linguagem para com a pessoa, para com as pessoas, para com o público em si. Além de ter os 8 P's também, enfim, os P's são bem vastos, mas basicamente no texto ele foca bem nos 4. Ele utiliza como forma de seleção do texto aí a matriz SWOT, para poder estar fazendo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dentro da matriz SWOT, eu pude ver que ele vai definindo alguns conceitos. Então, dá para você pegar meio que no ar o conceito de persona, que é a pessoa em si que cria para qual ele está vendendo o vinho. Então, por exemplo, você vai vender um vinho para uma pessoa, ela geralmente tem já uma tendência a conhecer o vinho, a gostar, a ter algo nesse sentido, de querer de gostar do vinho em si. Então, ela não vai optar por outro de bebidas. Geralmente, ele segue mais a linha do vinho, conhece. Então, finalizando aqui, uma das partes que eu poderia sugerir seriam 2. No Chile, eles têm, as vinícolas de lá têm uma chamada Rota do Vinho. Então, ela poderia ir também com as vinícolas próximas, eu não fiz pesquisa para saber se teriam vinícolas próximas, fazer como se fosse uma rota do vinho, para que ela pudesse passar todos os conceitos para as pessoas, passar a história do vinho, e aí transportar a história do vinho, da vinícola, para o vinho, e assim, consequentemente, atrair maior quantidade de pessoas. Alguma dúvida? Você falou... Eu acho que eu nem quero apresentar mais, porque ele já falou tudinho que eu queria falar. A sua explanação foi muitíssimo interessante. Então, Vinícius, ou Domingos, em relação à questão do artigo, ele realmente é um artigo com a base um pouco mais simplificada. Ele é bem montado, ele não é complexo, e ele é um artigo de entendimento bem tranquilo. Ele é bem basicão. Mas o bacana desse artigo é que, na verdade, ele não é um artigo tão focado na questão do marketing, ele é focado na questão da organização em si. Mas a minha proposta de melhoria para essa situação seria a implantação de um local de recebimento de clientes. Poderia ser, por exemplo, um chalé, uma visita técnica aos arredores da empresa, que poderiam receber aí clientes de fora. Então, essa seria a minha proposta de melhoria dentro do diagnóstico que eles fizeram. E, por exemplo, como eles têm aí uma cervejaria artesanal,
eles poderiam fazer uma inclusão dessa visita num ponto estratégico do marketing, de forma a trazer os consumidores de fora para dentro. Aí ele aumentaria o índice e criaria o quê? Um vínculo numa mídia social que melhoraria e atrairia maiores clientes. E eu, como leigo no assunto, já pensei em algo mais ou menos voltado para esse estilo. Um ambiente para receber uma visita técnica que atrairia para eles maiores rendimentos em forma de clientes. Bacana. Aí, além do tudo, ainda disse que não entende do marketing. Ah, não, mas é porque eu já penso numa parte totalmente de infraestrutura da empresa. A minha parte é só infraestrutura. Não, mas sim, isso daí, mas isso aí entra bem no conceito de a gente falar da roda do vinho, que é basicamente o que eles usam no Chile mesmo. Então já seria algo bem interessante de se abordar, utilizando o seu conceito estrutural. Se você prepara a empresa, um ambiente da empresa, para uma visita externa, você começa aí a receber faculdades, escolas que vão ter interesse, você faz a parte histórica enquadrando com o vinho e você começa a levar eles de fora para dentro e aumentar o seu vínculo em relação à comunidade externa. É como se você criasse um evento de extensão. Você abriria seu leque. Bacana, gostei das explanações. Eu não tenho tanto domínio do assunto, mas a parte de infraestrutura ainda consigo opinar alguma coisa. O que mais que o senhor sugere sobre o artigo, senhor Domingos? Basicamente foi isso, até porque eu dei uma olhada bem rápida nele, né? Devido aos outros conteúdos para ver, mas eu dei uma olhadinha, basicamente eu olhei e foi esse sentido mesmo. Isso que você falou dá para a gente já vincular com o conceito de persona, né? Que é você saber quem é o seu cliente X. Então, o persona é quando você define exatamente quem é o cliente. Então, eu vou definir uma moça de 1,50 m, ruiva, pele clara, que utiliza certos tipos de coisa, ou seja, eu vou estar definindo uma pessoa específica para que eu vou estar vendendo vinho para ela. Então, eu definindo, eu vou saber entender aquela pessoa, seus gostos, qualidades, defeitos, o que ela vai estar querendo, e com isso ela vai estar podendo entregar um produto mais personalizado para ela. Então, o cliente hoje em dia ele busca muito o quesito de personalização, de agrado, é o que eu venho fazendo nas pesquisas para o TCC, que é essa parte de relacionamento com o cliente. Então, o cliente gosta de se relacionar, gosta de ter aquela conversa, gosta de sentir que as suas necessidades foram atendidas, dentro das necessidades dele, porque cada um tem a sua. Então, o cliente gosta de ter a sua necessidade atendida, de forma personalizada. Excelente. Então, você entrou num assunto extremamente interessante para a nossa aula hoje. Porque quando você estuda a relação que o cliente tem, quando você verifica que tipo de cliente você tem, significa que você cria uma estratégia, não só no marketing, mas em toda a organização, para promover a satisfação do seu cliente. Então, você entra em conceitos de qualidade e principalmente de diagnóstico organizacional. Você vai trabalhar o layout da sua empresa para poder receber esse cliente, você vai trabalhar o sistema de produção para receber esse cliente, você vai trabalhar o sistema como um contexto geral para poder melhorar a qualidade para esse cliente. Principalmente, você vai criar métodos que sejam eficazes na tomada de decisão do perfil e escolha do seu cliente. Porque você vai ter que tomar aí uma população como base através de uma estatística e vai montar uma personalização para os seus clientes que agrade a todos, mas que leve em consideração os critérios pontuais que cada um precisa. Então, você vai Até porque o bem mais precioso de uma empresa é o capital humano. Se você não sabe entender o que seu cliente busca, você não consegue ser um diferencial competitivo dentro de uma organização. Sim, muito bem colocado. Então, você trabalha todos os quesitos da OSM, Organização de Sistemas e Métodos, dentro do diagnóstico e principalmente dentro do recurso humano, que é o ponto-chave de uma empresa. São os recursos humanos, tanto os colaboradores... Que bom que não sou eu que penso isso. ...quanto os clientes. É um ponto-chave, é um ponto determinístico
Não tem O que tem de gestor de empresa que não sabe gerir nada é assustador. Mas ainda Pessoas que têm aprender. um cargo num diploma, mas que não têm qualificação nenhuma para estar ali gerindo aquele cargo. Mas nós não podemos entrar nesses critérios ainda, porque nós não estamos no recursos humanos. Vamos ficar só nas organizações por enquanto. Domingos, foi de grande auxílio, você contribuiu pra caramba. É claro que eu tô te dando trabalho demais também, né? Fazendo as coisas. E a gente tem que conversar para poder isso te valer. Ah, tranquilo, cara. Valer horas, porque você é um cara que merece. E, logicamente, uma pessoa que vai vencer muito na vida. Te agradeço muito pela participação na aula hoje. Obrigado. Precisando aí de alguma palavrinha sobre marketing, o que eu puder ajudar, pode contar comigo aí. Ah, mas em breve você vai dar uma palestra pra gente sobre isso, pode ficar tranquilo. Tranquilo, será um prazer. Volto aí, deslumbrante, para poder palestrar para vocês. Pode deixar, ó, eu quero estar na sua banca, hein? Ai de você Perfeito. me chamar. Vai, já está convidado. Quero aprender muito lá na sua banca. Com certeza. Espere um TCC muito bacana. Ah, eu tenho certeza. Não espero menos. Então, garoto, tenha uma boa aula aí. O restante dos alunos tem uma boa aula também. Boa noite a todos. Eu vou partir para a minha aula agora em si. Muitíssimo obrigado, Vinícius. Vinícius, Domingos, grande abraço para você. O Vinícius deve estar falando em mim hoje, porque tá difícil. Não, tranquilo. Até mais então, professor. Obrigadão, viu? Um abraço. Senhores e senhoras, vamos partir então para a apresentação dos trabalhos. Nós, com o nosso amigo Vinícius, fizemos uma contextualização geral do artigo para vocês. E ele trouxe aí um relatório completo e foi perfeito. Espero que tenha contribuído para vocês. Mas então estou ansioso para começar a apresentação desses trabalhos. De prontidão, digo que não adianta querer apresentar o trabalho sem antes ler como é que funciona toda a estrutura da empresa. É por isso que, quando se faz um diagnóstico organizacional, você tem que levar em consideração todos os detalhes na elaboração das questões, na elaboração do questionamento, certo? Então, é de extrema importância que todos os detalhes sejam levantados. Vocês poderão perceber que, como gente, o que eu tô com a cabeça com o Vinícius? Vocês puderam perceber que, como o Domingos... É porque o nome do outro é Vinícius Domingos. Deve ser o do outro mesmo. Vocês puderam perceber que quando o Domingos falou, esse é um dos artigos que ele trabalha mais simplificado, mas ele é bem completo dentro da questão das organizações, sistemas e métodos. Ele faz um enquadramento muito bacana. Mas eu estou curioso para ver a apresentação de vocês. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de videochamada, para não ficar quebrando a apresentação de vocês no meio. Cadê o tempo nesse negócio? Bom, não sei. Então, vamos começar. Quem vai começar primeiro? Vai lá, Maurício. Abre a câmera. Gente, todos com a câmera aberta que forem apresentar, tá? Nada de câmera sem ser aberta. E microfone. Eu irei silenciar o meu microfone, mas eu estarei aqui, tá? E entro para poder fazer algum comentário adicional, se for o caso, beleza? Maurício, você e seu grupo podem começar. Nossa, não acredito. Por que a gente primeiro, velho? Liga seu microfone rapidinho. Pois não. Então, meu grupo é composto por mim, né? A Thaís, o Thiago e o Bruno. O Thiago não conseguiu entrar, né? Aí o Thiago... Exatamente. O Thiago tá falando que não tá conseguindo entrar. O Bruno, eu acho que o celular dele não funciona o negócio do áudio da câmera. Ele falou que ia mandar ele para você gravar. Comigo. O Bruno chegou a falar comigo. Então, aí
apresentação. Eu não sei se era isso mesmo, eu peguei a sua aula anterior, assim, meio do meio para o final. A gente separou aqui o artigo para cada um falar um pouco. Então, eu querendo ou não, vai ficar meio cortado, né? Porque o Thiago tá dando conta de entrar e o Bruno vai mandar por Vamos fazer o vídeo. seguinte, eu vou encerrar essa chamada, porque tá faltando 10 minutos mesmo, já até avisou aqui. A gente abre outra, eu vou abrir outra e vou mandar um outro link. Aí vamos Aqui ver. apareceu que você incluiu minutos ilimitados. O da Thalita, o dia que apareceu isso, ela conseguiu fazer a aula dela inteirinha sem cair a chamada. Ô, sério, o meu apareceu que tá faltando 10 minutos. Sim. Que louco. Então vamos seguir. Vamos ver o que vira. Se cair, eu mando de novo. Então, Maurício, pode começar. É todo seu. Você tem aí no mínimo 10 minutos para fazer a sua apresentação. Meu não, meu e da Thaís. Eu não tô aqui não, Maurício. É só você. A rocha, nego. Você faz a primeira parte aí, eu entro nas apresentações e discussão. Podem liberar a câmera e boa sorte. Estarei Calma aí, aqui atento. Vou deixa fechar eu ver como é que eu vou ficar na câmera aqui, pô. Ficarem. Eu mesmo que vou começar? Sim. Bom, não, assim, a gente separou o artigo, né? Como eu falei, a gente começou assim meio que do meio, eu peguei a última aula meio que do meio do final. Então, a gente separou o artigo proposto aí em 4 partes. O Bruno ia começar falando na introdução do marketing, em seguida vem a Thaís, e depois eu falando na apresentação e a discussão dos resultados. E depois ali na parte final ia vir o Thiago, né? Mas aí o Bruno, o celular dele não está funcionando. O Thiago, ele mandou aqui para mim que não está conseguindo entrar, não sei o que está acontecendo. Então, eu vou apresentar aqui a Thaís e eu, né? Acho que é a principal parte aqui mesmo, questão da apresentação e discussão dos resultados. Então, a gente vai apresentar aqui e Deixa sai aí. do Thiago e a do Bruno, que eles gravam um vídeo para mim e me mandam em seguida. E você pode apresentar a sua parte, faz uma contextualização e já apresenta, para não ficar perdendo tanto tempo também. Aí eles me gravam um vídeo e me mandam para mim. Beleza, então. Thaís, quando quiser começar, eu tô em seguida. Tá. Então, boa noite. Vou falar sobre o diagnóstico organizacional. É um retrato da organização envolvendo a análise do ambiente interno e externo, dos pontos fortes e fracos e ameaças e oportunidades da organização. Os procedimentos metodológicos têm o objetivo de realizar o diagnóstico organizacional para a identificação dos problemas, para serem desenvolvidas as estratégias e os planos de ação. O método usado para essa investigação do estudo foi o dedutivo. O tipo da pesquisa é do tipo descritivo. Foi uma pesquisa bibliográfica. Pelo que eu também não peguei aula semana passada, foi o que eu entendi para fazer do trabalho, foi isso. Então, a minha parte ficou essa. Não sei se está certo, mas foi o que eu entendi, Maurício. E para de rir, Maurício, que eu tô vendo. Beleza. Bom, vou entrar aqui na apresentação. Como o Domingos, mas o Rafael já falou aí de antemão, na apresentação aqui dos resultados, ele faz uma breve atualização aqui da empresa. Ele fala sobre o cultivo das uvas na cidade de Uruçanga, quando se iniciou, quando foi fundada, né, na questão do ano de 1975. É uma empresa familiar, é passada de pai para filho. Hoje ela é administrada pela segunda geração das famílias, com a terceira geração já presente na gestão do negócio. O objetivo principal da empresa, ela coloca como a produção de vinhos e espumantes com uma qualidade nobre, procurando satisfazer os paladares mais exigentes. E ele coloca também como uma grande força, a gente vai ver depois essas forças e fraquezas na matriz SWOT que ele desenvolve logo abaixo. Ele coloca como uma característica muito importante aqui a produção da uva Goit.
sei se é esse o nome que se pronuncia, uva Goit, mas enfim, devido ao solo daquela região de Uruçanga ser rico em enxofre, a brisa marítima, que beneficia muito a produção dessa espécie de uva, né? Então ele coloca como uma característica diferenciada, né? Diferenciada e única daquela região. Em 2005, eles fundaram uma associação dos grupos de produtores, tanto de identidade própria, e assim levar um produto nobre, conhecido tanto nacional quanto internacionalmente. Ele faz também aqui, ele nos dá a missão, visão e valores da empresa, que eu fiz minha análise em cima disso. Rapidamente aqui, na análise da missão, ele coloca como produzir vinhos e espumantes com uma qualidade superior, visando a satisfação dos clientes em primeiro lugar. Na sua visão, ele coloca como ser referência de produtos, né, a produção de vinhos e espumantes Goit com selo de indicação e procedência, tanto no ambiente nacional quanto internacionalmente. Dentro dos seus valores, ele nos acrescenta a tradição, né, a tradição e a paixão familiar por vinhos e bebidas especiais, o foco no cliente, qualidade no produto, a responsabilidade social e ambiental, e entre outros que ele cita aqui. Então, abaixo ele nos dá o quadro, né, onde ele não denomina os produtos, são 17 produtos com características únicas de cada um. Ele não nos dá o nome dos produtos, somente por ordem alfabética, e coloca suas características únicas. Vou pular isso aqui, porque acho que não é importante na hora. Bom, e logo abaixo ele fala sobre os seus principais concorrentes, que são os vinhos importados na fronteira, que chegam com um custo inferior, né, que prejudica muito a questão do vinho produzido em Uruçanga. Ele coloca também os vinhos, as outras vinícolas, né, a vinícola Amazon, Sal, com Aurora, como foi citado aí pelo professor, e também as cervejarias, Ambev, Cara em Brasil, Petrópolis, St. Beer. Eu imagino que a cervejaria, o foco deles é a produção de vinhos e espumantes. Eu imagino que ele coloca as cervejarias porque é tudo questão de bebida com teor alcoólico, né? Então eu imagino que quem bebe cerveja bebe vinho e vice-versa. Quem bebe vinho bebe cerveja. Então, são concorrentes diretos também, né? Logo abaixo ele nos dá um diagnóstico organizacional dessa empresa. Ele faz um diagnóstico tanto interno quanto externo, nos apontando os pontos fortes e fracos da empresa internamente. Como os pontos fortes, ele coloca a tradição e a cultura, o conhecimento, o processo, né? Por ser uma coisa familiar, ele tem total conhecimento de todos os processos da vinícola, rede de relacionamentos, conhecimento, dinheiro em instalações próprias, fornecedor confiável, a marca confiável. Como pontos fracos, o que eu analisei aqui, que eu vou falar logo depois, que foi a minha principal análise, em relação à rede de distribuição, onde há pouco investimento e a empresa peca muito, e questão do investimento em marketing. Ele cita outros como a limitação dos recursos humanos, a concentração de atividade de gestão, capacidade ociosa, mas na minha análise esses são os principais, e vou falar um pouquinho por que aqui depois. Aqui ele faz a análise externa, nos mostrando as oportunidades e as ameaças. Oportunidades, ele nos fala como uma indicação de procedência, né, da marca, as festas tradicionais na cidade, onde ele tem que usar bastante essa oportunidade das festas da cidade. O aumento de interesse por vinhos diferenciados, o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, porque a população tem um pensamento assim que a questão de vinho é uma coisa mais chique, uma coisa mais assim, aquelas pessoas de alto escalão. Então,
com esse aumento do poder aquisitivo, a empresa tem que estar vendo isso, tem que procurar investir no marketing, investir para essas informações, tanto preço, chegar até o seu consumidor, o que não está acontecendo. As ameaças. Logística e distribuição está diretamente ligada à questão da rede de distribuição, que eu falei que peca muito por não ter investimento. Os vinhos importados por chegarem com menor custo. A falta de união entre os assessorias da empresa, da Associação Progote, olha para você ver, uma associação que foi criada para se unir e levar o vinho com uma identidade única à empresa, ao mesmo tempo que ela pode ser uma força por ter essa associação, também pode ser uma ameaça, porque ao mesmo tempo que está tudo bem, também amanhã pode estar tudo mal. Alguém pode, enfim, uma briga, uma discussão entre as empresas e não está bem a associação, né? Então, aqui embaixo, ele faz uma matriz SWOT do ambiente externo, mas essa matriz SWOT que ele faz aqui embaixo, nesses três últimos quadros, elas são basicamente essas informações que estão nos dois quadros, né? Que eu falei aqui um pouco resumidamente sobre elas. Como vocês puderem ver no artigo, essa matriz SWOT aqui, ela é traçada em cima dessas informações. Então, ele analisa também a estrutura mercadológica, e é onde ele entra com algumas sugestões, a questão dos 4P, né? Produto, prazo, promoção e preço. Em questão dos produtos, apesar da empresa ter um mix amplo de produtos, em relação aos vinhos, né? Principalmente em relação aos vinhos, mesmo com esse mix amplo, ela deve tentar ao máximo desenvolver novos produtos. Ela não deve parar por aí, porque nós consumidores, né, acho que todos os consumidores estão cada dia mais exigentes, então quanto mais produtos novos no mercado, melhor é para a empresa. A questão da praça, rede de distribuição. Ela tem uma rede de distribuição nas lojas, em varejo, supermercados, restaurantes, porém no artigo mesmo fala que a distribuição, essa estrutura de distribuição física é um ponto fraco da empresa. Ele precisa ser mais desenvolvido. É a mesma coisa quando ele fala de promoção. A promoção, ele entra em caso de vendas, né? A questão do investimento, a comunicação está diretamente relacionada ao marketing. Ele cita algumas sugestões, como parcerias com esses produtores de eventos para fazer divulgação dos vinhos da marca, a própria empresa promover eventos para falar do benefício do vinho, benefícios do vinho. Eu não sei qual é, mas com certeza o vinho tem benefícios. Bom, isso tudo é relacionado a marketing, é relacionado à comunicação. Por quê? Uma empresa que tem missão e valores tão ampla como produzir produtos nacional como internacionalmente, isso eu já estou fazendo a minha análise do artigo, uma empresa que almeja tão alto, ela não pode ter uma rede de distribuição de produtos sem investimento, uma rede de distribuição de produtos baixa, ela não pode ter o seu marketing baixo, deve fazer esse investimento na comunicação, de ela ter um produto de qualidade, ela nos mostra que ela tem, não adianta ela ter um produto que se faz melhores para se até o cliente, essa informação não chega ao cliente. Então, ela deve fazer esse investimento no marketing para que essas informações sejam levadas até o seu cliente. O que não está acontecendo, não está investimento.
ele não fala que o preço que eu falei, que eu fiz, a questão da rede de distribuição, onde eles devem investir para ter uma rede de distribuição ampla, onde o cliente possa chegar, onde possa atender o seu cliente, né? A empresa não estão do marketing, né? A gente pode ver aqui que dentro das recomendações e melhorias, 1% é sobre o marketing, ampliar os investimentos, utilizar mais da comunicação totalmente. Não. Essa análise que eu estava falando, a empresa, apesar de ser grande, conhecida no mercado, ela peca nesses dois critérios, tanto de marketing quanto na sua distribuição fica. Bom, considerações finais, ele também fala um pouco sobre o marketing aqui, né? Falando das estratégias de marketing, as estratégias que devem ser traçadas para essas informações, as informações desse produto chegar até o seu consumidor. Devem ser traçadas essas estratégias que o artigo não fala que é traçada, eles não têm estratégia de marketing. Maurício, sua chamada tá travando muito.